aqui a Bruxelas, estamos neste momento em Jet, que é onde vamos ficar para o nosso Airbnb. O tempo não está assim muito favorável, como podem ver, não sei se estão a perceber, mas está a chover. E pronto, acho que agora já podemos subir para o nosso Airbnb, por isso vem connosco. Já chegamos aqui ao nosso Airbnb em Jet. Jet fica a cerca de meia hora a pé de Bruxelas, então se apanhar o comboio para Bruxelas, obviamente por razões óbvias, não vamos a pé, mas o Airbnb é muito moderno, é bastante moderno, gosto muito dele, e temos pequeno almoço incluído, o que é bastante raro para um Airbnb, o que acho que é uma grande valia, por acaso, por isso, mas o nosso quarto é a melhor coisa, a sério, muito giro o nosso quarto. A cama tem um aspecto diferente, mas é muito fixe. Agora vamos mas a pegar nas nossas coisas e vamos para o centro da cidade, porque acho que parou de chover, por isso é melhor irmos agora. E chegamos a Bruxelas! Bruxelas é a capital da Bélgica, como também um local de política internacional. A língua predominante é o francês, embora também se fale neerlandês. Chegamos aqui ao Grand Place. Nós já chegamos aqui a... Hi! Então já chegamos aqui à Grand Place de Bruxelas. Está muita gente, como se pode esperar, mas é realmente muito bonito, tem umas partes de espécie douradas, é extremamente bonito e espero que... E pronto, isto vai ser assim sempre, pessoas a dizer olá. As pessoas gostam de câmaras, por isso. A Grand Place de Bruxelas é a praça principal, é património mundial da Unesco e pode-se observar vários estilos arquitetónicos desde o gótico até o neoclássico. Está muito frio, muito vento. Vamos tentar ver agora o Hard Rock, que fica aqui perto. Perdeu o José. Em Bruxelas podem encontrar murais com referências ao Tintin, Smurfs e muito mais, devido ao ator belga de banda desenhada Georges Remy. E já chegamos aqui à parte mais famosa, que obviamente que é o Mannequin Piece, que é o menino a fazer xixi. Desta vez dele de uma forma vestida um bocado diferente, que ele costuma estar nu, não é? Mas temos ele com algum fato típico de algum festejo que está acontecendo neste momento, nós não sabemos qual é. Mas já, eu queria ter visto um menino, mas não vi. Mas vimos em versão chocolate. Compramos um waffle com chocolate, não com Nutella, com chocolate, porque nós achamos que ia ficar muito enjoativo. Um para os dois, porque eu acho que não vou gostar muito disto. É bué bom. As Galerias Royal Saint-Humbert são um conjunto de galerias comerciais envidraçadas no centro de Bruxelas. Estamos aqui nas Galerias Royais de Saint-Humbert. Neste momento está a haver uma exposição no meio das galerias, o que não dá para fazer aquelas filmagens XPTO, mas na mesma dá para ver o teto lindo que é disto, por isso vejam lá. Claro, como o sítio é lindo em termos arquitetónicos, neste sítio só estão situadas lojas extremamente caras em termos de doces, relógios, chapéus, entre muitas outras coisas. Se vocês têm possibilidades para comprar assim uma coisa para o vosso aniversário, vocês podem fazê-lo perfeitamente nessas galerias. Já chegamos aqui ao nosso Airbnb. Nós não filmamos muito mais porque está a ficar muito tarde, muito de noite, muito escuro. Acabamos por ir para o McDonald's porque não tivemos paciência nenhuma para estar a procurar em restaurante. Estávamos mesmo muito cansados e sentimos que não estávamos muito seguros, por isso guardamos o nosso equipamento todo, o gimbal, os telemóveis, a câmera fotográfica e a câmera de filmar. Guardamos tudo na mochila porque estávamos com algum receio e também viemos de comboio que dizem que não é assim muito seguro. Pronto, ok, tentamos que não deixar a mochila para trás, por exemplo, esse tipo de coisas que todos vocês têm que ter em conta quando viajam. Mas pronto, já chegamos aqui, temos esta cama, temos LED em baixo, basicamente foi a razão de eu vir para Bruxelas. Mas agora vamos descansar, que amanhã é o nosso último dia cá, porque depois temos o Flixbus às 4 da tarde, por isso, vemos amanhã. Tchau! Bom dia, o segundo e último dia em Bruxelas.
Bruxelas. Vamos agora para... Está a tirar fotografias. Vamos agora para Bruxelas Central. Estamos em Yet, como vocês podem ver. Vamos apanhar o comboio e pronto, já vos damos mais notícias do que é que vamos fazer hoje, vamos ver mais coisas, estejam atentos. E chegamos aqui ao Monte das Artes. Isto é mesmo de basicamente um parque no meio da cidade, onde temos à volta museus muito importantes e é mesmo de muita arte aqui à volta. Vamos continuar então a explorar. Desde o Monte das Artes tem-se uma das mais belas vistas de Bruxelas. Está situado perto da Praça Real. Mostra uma transição verde entre a parte alta e baixa da cidade, entre a Praça Real e Grand Place. Aqui também está a Biblioteca Real e os Arquivos do Reino. Ok, está muito frio, aqui está muito vento e o vento ainda é mais frio, mas pronto, nós vamos conseguir sobreviver. Quer dizer, eu vou, o José não sei. Este aqui é o Palácio de Bruxelas, onde, por exemplo, durante o verão vocês podem fazer tours e é muito engraçado por causa do jardim que vocês já têm aqui fora. O Palácio Real de Bruxelas é o Palácio do Rei da Bélgica. Embora não seja usado como residência real, o palácio funciona como local onde o Rei Filipe concede audiências e lida com os negócios de Estado. Estamos agora aqui no Parque de Bruxelas. Vou ser sincera, não é assim grande coisa, mas também porque estamos no outono e nós estamos no inverno, mas aposto que no verão dá para fazer piqueniques, vocês têm um coreto, é muito engraçado, por isso venho aqui de certeza no verão. Então, nós voltamos aqui a ver o menino fazer xixi, o Mano Campins, e reparamos que ele está com uma roupa diferente da de ontem, pode-se ver mais a cara dele. É muito engraçado, mas preferia vê-lo sem nada, porque acho que é assim que é a estátua, acho que é assim que se deve ser. Mas é muito chique. O que é que acabou de acontecer agora? Nós estávamos em Bruxelas Central e queríamos ir para Jet para voltar para casa para buscar as nossas mochilas. Mas entre Jet e Bruxelas todos os comboios foram cancelados, todos, não havia nenhum. Então tivemos que ser reembolsados pelo dinheiro, pelas viagens que compramos, não foi? E depois tivemos que ir de metro e apanhar um tram, algo que nós não sabíamos, transportar seguranças e isso tudo. Ou seja, quando tudo estava a correr bem, há sempre alguma coisa que tem que correr mal. Entramos no tram, estávamos tudo bem, íamos dar uma estação, tínhamos que caminhar 11 minutos. Tudo bem, tudo na boa. O que aconteceu? O tram bateu num carro. Ficamos para aí, que 10, 15 minutos parados, José? 10, 15 minutos parados para eles escreverem os estragos, essas coisas todas, essas burocracias todas. E eu estava a ficar tipo, o nosso dia está a correr tão bem, não é? Mas pronto, já chegamos e é isso que interessa. Até já! Agora estamos em direção ao Tommy, já conseguimos ver daqui de longe, estou neste momento a olhar para ele. É enorme, por isso já falamos daqui um bocadinho. Chegamos aqui ao Atómio. O Atómio foi construído em 1958 aqui em Bruxelas. Foi construído por André Waterkane. Tem 102 metros de altura e representa um cristal elementar do ferro que foi aumentado cerca de 162 milhões de vezes. E tem 9 esferas que estão ligadas por 8 vértices. E já estamos aqui em Tilburg, já chegamos a casa depois da nossa viagem de autocarro do Flixbus, também voltamos do Flixbus. A viagem foi muito boa. O que é que tu achaste de Bruxelas? Eu já tinha estado em Bruxelas em 2014 com o Cata. Não sei, talvez acho que no primeiro dia não foi nada de novo para mim, porque foi a zona turística e foi onde eu mais andei. E acho que neste segundo dia, onde pronto, vi mais coisas desta vez que não tinha visto, por isso se calhar o meu entusiasmo hoje foi muito maior. Em termos de segurança acho que podia ser muito melhor. As pessoas parecem-me ser bastante simpáticas, não falamos assim com muitas pessoas também,
Claro que houve várias interações de pessoas que vieram para o vlog dizer hi, Sim. por causa da nossa câmara. E também foi por causa disso que temos mais olhares de pessoas à noite, principalmente porque, pronto, câmaras significa dinheiro. Mas gostamos muito da cidade. Eu já tinha ido lá, eu nunca tinha ido lá, por isso ele foi de certa forma o meu guia turístico de lá de Tiveste certas sorte coisas. nesse Tive sorte. Mas gostamos muito de Bruxelas e aconselhamos a vocês a irem, não em alturas de outono e inverno, mas em primavera, verão, só se não gostarem mesmo do frio. Mas para verem melhor, por exemplo, parques e isso, aconselho a vocês irem na primavera e no verão. Não se esqueçam então de subscrever o nosso canal, de clicar no sininho para terem as notificações de quando os próximos vídeos saírem e, claro, seguirem-nos no nosso Instagram, onde publicamos as fotos das nossas viagens. Beijinhos! Até à próxima, amigos!